A alta no preço dos combustíveis tem dado dor de cabeça para o presidente Jair Bolsonaro. Para Ney Gonçalves Dias, o governo pode pedir a decretação do estado de calamidade pública ao Congresso. Com isso, o presidente poderá atender várias áreas sociais fora do teto de gastos, como, por exemplo, custear medidas para subsidiar os preços dos combustíveis e pagar auxílios a caminhoneiros. Os senhores se recordam que no ano passado, 2021, foi decretado o estado de emergência para atender às necessidades de gastos com a Covid-19. O que acontece? Acontece o seguinte: no regime atual, quando o governo vai gastar dinheiro, ele tem que passar, principalmente neste ano agora, por três áreas. Não pode romper o teto de gastos, não pode gastar mais do que estabelecido lá pelo reajuste da inflação do ano anterior. Não pode violar a lei de responsabilidade fiscal, senão dá impeachment. E no caso de 2022, tem eleição, então tem restrições da lei eleitoral. Você não pode gastar dinheiro público tantos 4 meses antes do pleito. Pois bem, se o governo conseguir que o Congresso aprove, o presidente Bolsonaro vai ter em mãos um extraordinário instrumento que poderá alterar fundamentalmente as pesquisas com relação à sua candidatura em 2022. Por quê? Porque o presidente poderá atender várias áreas sociais fora do teto de gasto, da responsabilidade fiscal. Ele pode gastar fora da lei eleitoral. É um dinheiro extra que ele está gastando, autorizado pela lei. Por exemplo, ele pode modificar o Auxílio Brasil, ele pode dar um auxílio aos caminhoneiros, ele pode dar pode estabelecer um critério de auxílio para diminuir o preço dos combustíveis, um auxílio às pessoas que usam o combustível, o diesel. Enfim, o presidente pode tomar uma série de medidas que diretamente dizem respeito à vida de cada um de nós, sem passar pela lei de responsabilidade fiscal, pelo teto de gastos e pela proibição da legislação eleitoral. Poderá dar judicialização? Possivelmente. Possivelmente o caso terminará na justiça. Elizabeth II ocupa o trono britânico desde os 25 anos e o seu rosto é conhecido em todo o mundo. Muitos britânicos nem se lembram de uma época em que ela não era rainha. A celebração do jubileu de platina da monarca vai até este domingo. Seu rosto é conhecido em todo o mundo e a maioria dos britânicos nem se lembra de uma época em que ela não era rainha. Com mais de 70 anos de reinado, Elizabeth II é a monarca que mais tempo reinou nos 1000 anos de história da família real britânica, enfrentando crises sociais, escândalos familiares e problemas de saúde crescentes. Elizabeth Alexandra Mary nasceu em Londres em 21 de abril de 1926. Apelidada de Lilibet pela família, ela não estava destinada a ser rainha, pois era a terceira na linha de sucessão ao trono depois do tio Edward e do Albert. Mas ela se tornou a herdeira quando o tio abdicou do reinado para se casar com a americana divorciada Wallis Simpson, e seu pai o sucedeu como George VI. Ela foi criada por governantas no Palácio de Buckingham. No final da Segunda Guerra Mundial, aos 18 anos, ingressou nas Forças Armadas como motorista. Em 1947, se casou com um primo de terceiro grau, Philip Mountbatten, com quem teve 4 filhos. 5 anos depois, a morte repentina de seu pai transformou a princesa de 25 anos na rainha Elizabeth II da noite para o dia. A coroação no ano seguinte foi o primeiro evento transmitido ao vivo pela televisão em todo o mundo. Foi ali que ela prometeu solenemente servir ao país por toda a vida. Desde então, Elizabeth II testemunhou a desintegração do Império Britânico, a Guerra Fria, as mudanças sociais do pós-guerra, a chegada da era digital e a complicada saída britânica da União Europeia. Um de seus testes mais difíceis ocorreu após a morte da princesa Diana em 1997, quando a mídia britânica considerou sua reação fria, em contraste com a dor do povo britânico.
Mas recentemente um escândalo abalou seu filho Andrew, acusado de agressão sexual. E seu neto Harry deixou a monarquia com a esposa Meghan, criticando publicamente a família real e até acusando alguns de seus membros de racismo. Em abril de 2021, a rainha sofreu outro golpe, a morte do marido, o príncipe Philip. Deixou nas palavras da monarca um enorme vazio em sua vida. Aos 96 anos e apesar dos problemas de saúde, a monarca apareceu sorrindo nas últimas semanas, mostrando que não está disposta a perder as comemorações do Jubileu de Platina. Essa edição do RB News fica por aqui. Mais informações no RB Notícias às 18h30. Até segunda.